Olá pessoal, vamos estudar hoje um tipo de onda bem específica, chamada de onda estacionária. Onda estacionária, como o nome sugere, parece estar estacionada, parada. Só que onda não fica parada, na verdade, porque você vai ter ali uma impressão. Quando você tem aqui uma pessoa vibrando uma corda, aqui em azul você vê que ela cria uma onda e essa onda chega até a parede. O que ela pode fazer ao chegar à parede é voltar, ser refletida aqui em pontilhado. Você percebe que há uma imagem formada aqui, bem específica, que mostra três barriguinhas aqui e pontos onde elas se cruzam. Cada barriguinha dessa é chamada de ventre, como se uma onda se juntasse com a outra formando um ventre, uma coisa ali maior, né, uma interferência construtiva. E você tem pontos em que elas como se anulassem, como se houvesse uma anulação onde uma mata a outra em um determinado pontinho aqui, onde elas se cruzam. Esses são os nós. Você vê que nessa onda aqui você tem um nó aqui, um nó aqui, um nó aqui e um nó aqui. Já você tem um ventre aqui, um ventre aqui e um ventre aqui. Contar ventre é uma coisa importante quando você estuda onda estacionária. Vai ser útil na hora de fazer algum tipo de conta. Bom, as ondas parecem estarem paradas, mas elas não estão paradas. Tudo acontece numa frequência muito elevada, na verdade. Então é algo muito dinâmico. Então, quando você olha uma corda de violão ali sendo vibrada, você não consegue notar exatamente que ela está vibrando daquele jeitinho, formando a ondinha, porque é muito difícil mesmo. A corda, por exemplo, quando toca a nota lá, vibra com 440 Hz, 440 voltas, ciclos por segundo, é muita coisa. Mas se você tirar algumas fotos em frequências específicas, de acordo com a frequência da onda, você conseguiria ver ela sempre naquela mesma posição. Você conseguiria ver sempre ela um sobe, desce, sobe, desce, sobe, desce, como se fosse ela congelada no tempo. Isso que você consegue até ver aqui. Se você provocar uma situação ideal, ali tem máquinas até que fazem isso perfeitamente, como você está vendo aqui, você consegue fazer com que a corda seja vibrada do jeito que você quer, formando quantos ventos você quiser, e você consegue observar como é que é o comportamento disso, escolhendo a frequência certinha. Então você vê aqui, ó, que na primeira imagem você tem uma onda do tipo estacionária, ela parece, né, que está parada, mas ela está vibrando muito rápido, tá? Uma frequência grande, e você percebe aqui que ela está subindo, descendo e pronto. Então você vê que engraçado, né? Então aqui você tem basicamente dois ventres. Quando você olha aqui, mudou a frequência. Então você vai ter mais um ventrezinho aqui sendo formado. E quando você olha aqui no outro, mudou a frequência ali e tudo mais, e você vai ter mais um ventre sendo formado. Então, no caso da corda, uma coisa importante é você contar o número de ventres. Isso é uma coisa que é fácil de fazer. Então vamos estudar a primeira corda. Bom, no caso da corda, cada ventre é chamado também de harmônico. Então, se você tem um ventre, você tem um harmônico, o primeiro harmônico. Se você tem dois ventres, você tem o segundo harmônico. Tem dois harmônicos. Quanto mais harmônicos, é claro, menor será o comprimento de onda. Você já estudou isso? E maior será a frequência, exatamente como você viu. O que é um comprimento de onda? O tal do lambda. É o ciclo da onda, o tamanho dela, o tamanho de uma onda. Qual o tamanho de uma onda? É grande, é pequeno? Depende. Essa onda aqui tem um tamanho, pode ter uma onda que seja maior ou uma que seja menor. O que vai interessar é você olhar o quê? Quando ela se repete. Então, quando você olha para uma onda, o que ela faz aqui? Ela sobe e desce. Lembra que aqui é a crista, parte mais alta. Depois ela desce e sobe. Aqui é a parte mais baixa, é o vale. Então, uma onda não se repete quando ela, por exemplo, sobe e desce até aqui. Não. Porque se ela fizer só isso, você percebe que ela tem meio ciclo só. Não é um ciclo completo. O ciclo termina quando ela faz o quê? Aqui, no caso, ela desce e sobe. Se você juntar esse meio ciclo com esse meio ciclo, aí você tem um ciclo completo. É só você olhar a figura de baixo também, ó. Observe que a onda sobe, desce e sobe. Então ela tem esse ciclo completo aqui, ó. Esse meio ciclo com esse meio ciclo. Então, um ciclo completo. Um comprimento de onda lambda. Depois essa onda continua, natural. Então ela vai ter, ó, mais um ciclo completo. Ela sobe meio ciclo, depois ela aqui sobe de novo meio ciclo. Então ela tem um ciclo completo de novo. Então ela tem um ciclo aqui, lambda, um ciclo aqui, lambda. Então essa onda aqui, esse trecho, essa parte dessa onda, tem dois ciclos completos.
Mas cada ciclo é o quê? É um desses lambdas, tá? Então, quando perguntarem para você qual é o comprimento da onda, o interesse é saber qual é o tamanho de um ciclo. Não interessa se ela é grandona. Você pode ter um monte aqui, mas ele quer saber o tamanho de um ciclo. Então, não confunda esses detalhes. Bom, olha com atenção aqui a imagem. Você tem aqui algumas derivações. É a mesma corda sendo vibrada de formas diferentes, tá? Então você repara a seguinte coisa. Aqui a onda faz o que você já viu. Ela está presa num lugar, ela vibra, depois ela volta. Então ela forma o ventre. Então você repara que aqui dentro, F1, né, frequência 1, você vai ter aqui uma barriguinha, um ventre. Então tem que contar os ventres. Aqui você tem quantos? Um. Quanto corresponde um ventre? Se o comprimento da corda é L, tá vendo aqui? L é o tamanho da corda. Se você deixar a corda parada esticada, é L. 1 metro, meio metro, 20 centímetros, 2 metros, não importa. É o tamanho da corda, tamanho mesmo que você mede com a trena, com a régua, tá? Então você tem ali uma corda que tem o tamanho L. Se tem só um ventre, o que você considera em relação à onda? Essa é a parte mais importante de você entender. Bom, o que significa uma onda? Uma onda é quando ela sobe, desce, sobe de novo, certo? Quando você olha para essa parte aqui, ó, ela sobe e desce. O que está faltando para ela ser uma onda? Está faltando a parte dela descer e subir. Então ali você com certeza não tem o quê? Uma onda completa. Você tem meia onda. Só tem o ciclo, aquele ciclo que eu falei. A parte de cima aqui, por exemplo. Analisa dessa forma que você vai ver que você tem meio comprimento de onda. Você tem lambda sobre 2. Tá? Por que lambda sobre 2? Porque um comprimento inteiro é o quê? É lambda. Se é só a metade, é lambda sobre 2. Então, esse comprimento da corda equivale exatamente a meio comprimento de onda. Por isso que está escrito L é igual a meio comprimento de onda, lambda sobre 2. Está vendo aqui que está chamado de som fundamental. Sempre que for o primeiro harmônico, o básico, o mais básico de todos, geralmente ele é chamado de som fundamental, o que quer dizer que ele é o primeiro harmônico. Então, se numa questão você vir uma onda no som fundamental tem frequência tal, ele está te dizendo claramente que é uma onda tem um primeiro harmônico, o mais básico. Tá? Olha aqui embaixo. A mesma corda, só que ela é vibrada de outra forma. O que vai acontecer quando ela for vibrada de outra forma? Ela vai mudar, ela vai ter uma frequência diferente. Então, quando você observa essa aqui, ó, olha o que aconteceu com ela. Tá vendo aqui? O que ela está fazendo? Agora ela se dividiu em dois ventres. Agora ela consegue, ó, subir, descer e subir. Isso é uma onda completa. Consegue compreender? Isso aqui é exatamente uma onda completa. Você tem uma metade da onda aqui, ó, que sobe e desce, lambda sobre 2, e outra metade aqui, ó, que desce e sobe, lambda sobre 2. Então os dois juntos dão um lambda, dão um comprimento inteiro. A gente pode dizer então que o L, esse comprimento L, ele é duas vezes lambda sobre 2. Ele tem duas metades de onda aqui, certo? Se você vibrar de forma diferente a corda de novo, você pode ter outra situação, em que, ó, você subdivide mais. Agora você tem três ventres, ó, sobe, desce e sobe. Um comprimento de onda completo, mais meio ciclo aqui, ó. Agora você tem um e meio. Só de ver você já sabe que você tem uma onda completa mais meia onda, uma onda e meia, com certeza. Porque você tem também, ó, meia onda e meia onda. Então, quantas meias ondas você tem? Três. Ó, 3 lambda sobre 2. Três meias ondas. Se você for na quarta, é a mesma coisa. Tá percebendo que é sempre igual? Você dividiu mais. Quatro ventres. Quatro meias ondas. Agora você tem uma onda completa com outra onda completa. Tem duas ondas completas. Você percebe que você tem L igual a 4 lambda sobre 2. Então você está vendo que com um ventre você tem lambda sobre 2. Com dois ventres, 2 lambda sobre 2. Com três ventres, 3 lambda sobre 2. Com quatro ventres, 4 lambda sobre 2. Então, por isso, contar o número de ventres é importante. Você não precisa ficar fazendo, ó, um de cada vez assim, para achar alguma coisa. Basta você lembrar o quê? Que é mais fácil para você? Que para achar o comprimento da corda, n lambda sobre 2, onde quem é o n? É o número de ventres. Mesmo que eu fale assim, ó, agora vibrou a corda e ela tem ela gerou 40 ventres. Puxa vida, 40 ventres é muita coisa. Tudo bem, mas você já sabe.
N é o número de ventres. Se formou 40 ventres, com certeza vai ser 40 lambda sobre 2. Isso simplifica muito as coisas. Bom, da aula sobre onda anterior que você teve, você lembra que tinha um jeito de calcular a velocidade de uma onda, que você poderia usar o comprimento de onda e a frequência. Se você multiplicar o comprimento com a frequência, você obtém a velocidade. Tá? Então não tem muito mistério, nada de novo. Vamos fazer a seguinte coisa. Vamos colocar aqui em função de outra coisa. Não vamos deixar aqui a velocidade, mas sim o comprimento da onda. Tem mistério. Se o comprimento de onda está multiplicando a frequência, basta pegar a frequência e passar para o outro lado dividindo a velocidade. Então, foi isso que foi feito aqui. Ó. Lambda, comprimento de onda, é igual a velocidade dividido pela frequência. Ela passou para o outro lado dividindo. Então, agora a gente vai usar desta forma, mas é a mesma coisa. Lambda é igual a V sobre F. Vamos pegar agora aquela equação geral que você viu do comprimento da onda. L é igual a N lambda sobre 2. Um detalhe para você aqui é que se você quiser calcular o comprimento da corda, é só você usar isso. Bota aqui o número de ventre, bota aqui o lambda e já era. Uma conta muito simples de fazer. Se por acaso você quiser precisar achar numa questão o comprimento de onda e não o comprimento da corda, então nunca confunda as duas coisas. O comprimento da corda é o tamanho físico, é o tamanho da corda. Você mediu a corda, quantos metros ela tem? Outra coisa é o comprimento de onda, lambda. O comprimento de onda é outra coisa. O comprimento de onda é o tamanho da onda. Quando ela sobe, desce, sobe. Isso tem a ver com a onda. Então não confunda as duas coisas. Se você quiser achar o comprimento de onda dela, tá? Você pode fazer a seguinte coisa. Bom, se o 2 está dividindo o lambda, passa para o outro lado multiplicando 2. Se o n está multiplicando o lambda, passa para o outro lado dividindo o L. Então, o que você vai ter aqui? Você vai ter que o N desce e o 2 sobe. Ó. 2 vezes L dividido por N. Então, saiu dessa forma e foi para essa. Mudou alguma coisa? Absolutamente nada. Não mudou nada. Só trocou letras, números de lugar. Aqui é mais fácil para você achar quem? O comprimento da corda L. Aqui é mais fácil para você achar o comprimento da onda. Mas em essência é a mesma coisa. Depende de quem você atende, depende de qual é a pergunta. Então observa agora a seguinte coisa. Colocamos essa equação que você viu agora com o lambda à esquerda. Ficou 2L sobre N. E da velocidade, o que a gente fez? Colocou também aqui, ó, um comprimento de onda lambda e ficou V sobre F. Então ambos são agora o quê? Um jeito de achar o comprimento de onda lambda. Como lambda e lambda são iguais, a gente parte do princípio que são o mesmo valor, então isso quer dizer que 2L sobre N também é V sobre F. São letras diferentes, mas que o resultado vai ter que dar igual. Então isso quer dizer que eu posso igualar os dois. Ó. Eu posso pegar em verde o 2L sobre N e igualar ao V sobre F, porque ambos são lambda. Lambda igual a lambda. Se você pegar isso daqui, você der uma ajeitada, der um tapa nisso aqui, você pode pegar o F da frequência e jogar para cima. Ó, multiplica cruzado, ele vai lá para cima onde está o 2L. Então você pode pegar o 2L que está aqui em cima, multiplica cruzado, ele vai aqui para baixo do V. Você pode pegar o N que está aqui e multiplicar cruzado também, passando para o outro lado onde está o V. Então, trocando os caras de lugar, só não mexendo no V porque não é necessário, você vai ver que o F ficando em cima vai ficar F igual ao N que passou para cima, vezes V que está em cima, dividido por 2L que passou para baixo. Então, F é igual a N vezes V dividido por 2L. Esse é um jeito de você achar a frequência quando você não tem um comprimento de onda. Quando você usa V igual a lambda F, você pode achar a frequência? Claro, porque você nas variáveis aqui, ó, você vai ter o F. Pode. Agora, depende do que você tem na mão. Aqui é um jeito muito prático de você achar a frequência se você tiver a velocidade e o comprimento de onda, percebe? Aqui é um jeito que você pode achar a frequência se você tiver o número de ventres, a velocidade, mas não o comprimento da onda, e sim o comprimento da corda. Então, esse é um caso que você pode usar aqui para achar a frequência se você tiver o comprimento da onda, e esse é um caso para você achar a frequência se você tiver o comprimento da corda. Depende da praticidade. Onde N, obviamente, é o quê? O número de ventos. Você sabe contar o número de ventos, então não vai ter mistério nenhum. Olha um exemplo. Tem uma corda.
E ela tem um comprimento L de 10 metros. Então, L 10 metros significa o tamanho da corda é de 10 metros, não o tamanho da onda. Ela foi vibrada e ela gerou esta figura aqui, ó, com esses ventres e uma velocidade de 400 metros por segundo. Então, uma velocidade altíssima da onda. Quais foram o seu comprimento de onda lambda e sua frequência f? Então, são duas perguntas. Como é que a gente acha o comprimento de onda? É só você ir direto em uma daquelas fórmulas ali que você tem. Uma que você viu para achar o comprimento L e outra para achar o lambda. Vamos direto no lambda. Por quê? Porque é prático. 2L sobre N. Se você observar, L vale 10, então é 2 vezes 10. Se você observar também, ó, 1, 2, 3, 4, 5 ventres. Como N é o número de ventres, então vai ficar 2 vezes 10 dividido por 5 ventres. 2 vezes 10 é 20, dividido por 5 dá 4. Então é só isso. Desde que você lembre qual é ali a equação que você vai usar para achar o comprimento L e o comprimento de onda lambda, você vai achar sem dificuldade. Porque você é uma pessoa muito capaz de contar o número de ventres, distinguir comprimento de onda do comprimento da corda e conseguir fazer isso com tranquilidade. Bom, e para achar a frequência? Você tem duas formas, como eu falei. Tudo depende do que você tem na mão. Como a gente já calculou ali o comprimento da onda, então a gente pode achar através dessa parte aqui de baixo, ó, V igual a lambda F. Mas vamos fazer dos dois jeitos. Bom, primeiro jeito, você vai achar a frequência utilizando o comprimento da corda L, que você já sabe que vale 10. Então, ó, frequência é igual a... Qual foi o número de ventos que a gente contou? 5. Então, N igual a 5. Qual é a velocidade da onda? 400 metros por segundo. Então, ó, 400 dividido por 2 vezes L. A gente já sabe que o comprimento da corda é de 10. Então, você vai ter 5 vezes 400, 2.000. 2 vezes 10, 20. Corta um zero com zero, 200 sobre 2. Metade de 200 vai dar 100. Então, você vai ter que a frequência desta onda é de 100 Hz. 100 ciclos por segundo. É a repetição dela. Tá? Ou, como a gente já tem um comprimento de onda lambda, que deu 4 metros, o que a gente pode fazer agora? A gente pode usar essa fórmula que ela é um pouquinho menor. Às vezes é mais prático usar ela, se eu tiver o lambda na mão. Então, ó, velocidade da onda qual é? V igual a 400 metros por segundo. Beleza. Comprimento de onda a gente já calculou e deu 4 vezes F. Como a gente quer achar F, a gente vai passar o 4 para o outro lado, fazendo o quê? Você está multiplicando, passa dividindo 400. Então, F, sozinho agora, igual a 400, dividido por 4. E isso vai dar 100 Hz. Puxa, mesmo resultado, é claro. Você está achando a mesma coisa, frequência. Tanto faz do jeito que você faz. Sempre escolha o caminho mais fácil, para você acertar a conta. Ondas estacionárias em tubos. Bom, você vai perceber que tem muito a ver também com instrumentos musicais e tal. Você tem tubos como flautas e, enfim, outros instrumentos de sopro que você tem ondas que passam ali dentro, ondas, no caso, sonoras. Então, quando você fala de ondas estacionárias em tubos, existem dois tipos de tubos. Um que é aberto dos dois lados e outro que é aberto de um lado e fechado do outro. Tá? Então, vamos começar pelo um que é aberto só de um lado e do outro ele é fechado. Quando você vê aqui o tubo, você percebe que a onda pode passar, encontrar uma parede e voltar, ser refletida de volta. Isso pode acontecer. Tá? Então, você nota que desse lado isso não vai acontecer, porque ele é aberto. A onda não vai ser refletida no ar e voltar. Por isso que você tem uma imagem que é um pouco diferente da anterior. A onda pode chegar aqui, ser refletida e voltar. Mas você percebe que não tem como acontecer isso se ela não tiver a parede. Porque não tem como ela refletir, no caso. Soaria bem estranho. Então, vamos lá. Note que quando você olha para essa onda, ela é um pedacinho só da onda. Você já viu que uma onda completa é quando ela sobe e desce, meio ciclo. Depois ela desce e sobe, mais meio ciclo. Isso é uma onda completa. Só que quando a onda só sobe e desce até a metade, não continua descendo até o vale, ela só tem meio ciclo. É só meia onda, um semiciclo ali, um lambda sobre 2. Só que quando você olha essa figura, você vê que ela não chega nem nisso. Observa aqui que a onda está subindo, 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 até um ponto máximo, até a sua crista. Então você vai ter aqui
que a onda vai descer, 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 até completar meio ciclo. Então você vê que ela não completa nem meio ciclo, porque ela deveria subir e descer, mas nesse tubo aqui, essa onda desse jeito, ela só sobe até a crista, mas ela não desce. Então ela não tem nem lambda sobre 2, ela não chega nem nisso, ela tem metade de lambda sobre 2. O que é metade de lambda sobre 2? É lambda sobre 4. É exatamente a metade. É um quarto da onda. Né? O lambda sobre 2 é metade. Lambda sobre 4 é o quê? Um quarto da onda. Então, analisando a figura parecida com a outra, o que você vai ter? Exatamente o que você viu. Ó. A onda vem, é refletida e volta. Você percebe que desse lado não há outra reflexão, ela simplesmente volta dessa forma. Não tem como ela voltar refletindo porque é aberto aqui. O que você vai ter? Exatamente o que eu falei. Lambda sobre 4. Então, se o comprimento do tubo é L, daqui até aqui o tubo tem comprimento L, seja lá qual for o valor, você sabe que esse L equivale ao quê? 1/4 da onda. Quando você conta os ventres aqui no tubo fechado de um lado, o ventre não é a barriguinha completa. O ventre aqui é o que aparece no primeiro harmônico, é só 1/4 de onda. Então, um ventre é isso aqui, é 1/4 da onda. Você tem um problema aqui. E o segundo harmônico? Bom, não existe. Porque para existir o segundo harmônico, você tem um problema. Olha para esse tubo aqui de baixo. Para existir um segundo harmônico, você deveria ter a onda fazendo isso aqui, subindo, depois descendo e morrendo aqui. O tubo seria cortado aqui. Só que isso não é possível de acontecer. Porque se isso acontecesse, significaria na prática que você teria a onda refletindo aqui no final. Isso não é possível de fazer. Isso pode na corda. Por quê? Porque na corda você tem duas extremidades fixas, pode ser a mão de uma pessoa, ou pode ser duas paredes, duas coisas que estão prendendo ela e a corda fica vibrando ali. Então é natural que a corda de um lado tenha um nó e do outro tenha um nó também, porque a corda está ali firme dos dois lados. Só que aqui é vazio do lado esquerdo, como você está vendo. Então não tem como a onda fazer isso que você está vendo. Não tem como. Então não existe segundo harmônico. Você vai direto para o terceiro. Então, como você vê, ó, a onda sobe. O que você vê aqui? 1/4 de onda, certo? Depois a onda desce. Você vê mais o quê? Ó, mais 1/4 de onda. Então tem 1/4 de onda com 1/4 de onda. Um semiciclo, ó, metade da onda está aqui. O que a onda faz depois? Ó, ela desce mais 1/4 de onda. Você percebe que ela nem sobe de novo formando o quê? Uma onda completa. Então você não tem nenhuma onda completa aqui. Você tem a metade dela mais 1/4 só. Você tem 1/4, 1/4 e outro quarto. Quantos quartos você tem da onda? 3. Você tem 3/4 da onda. Repara que ela, assim como a de cima, ó, ela volta aqui como? Você percebe que ela está desse jeito aqui, aberto. Então, esse é o terceiro harmônico. Você pula para o harmônico ímpar direto. Você percebe que eu tenho 3/4 de onda. 3 lambda sobre 4. Antes era 1 lambda sobre 4 só. Agora você tem 3 partes. E no próximo harmônico? Não existe o quarto harmônico. Ela teria que ser aberta aqui com uma imagem em cima de um nó. Não teria muito sentido isso, você ter um quarto harmônico, novamente, igual ao segundo. Então você vai direto para o quê? Para o quinto harmônico, aberto aqui, vazado aqui. Então você vai ter que ela sobe 1/4, desce 1/4, desce mais 1/4, sobe 1/4. Depois ela sobe de novo 1/4. Então você vai ter aqui 5 partes, você vai ter 5 quartos de onda, 5 lambda sobre 4. Tá? Então você percebe que é muito parecido com o anterior. Só que agora, ao invés de você ter o 2 embaixo, lembra? L é igual a N lambda sobre 2, que é um caso da corda, você vai ter N é igual a L sobre 4. É isso que mudou, em essência. Você trocou 2 pelo 4. Então, uma coisa que você tem que fazer nessa matéria é não ficar muito preso a todas as fórmulas. Não, se você souber qual é a equação de uma delas, você consegue, só lembrando a diferençazinha entre uma e outra, quem tem 2 embaixo, quem tem 4, mas em essência é a mesma coisa, e a frequência também. Tudo bem? Então, observe que não mudou nada, é L igual a N lambda sobre 4. Por quê? Porque agora o ventre ele é diferente. Você tem quantos ventres agora? Você tem um ventre que vale 1/4. Tudo bem? Então você olha aqui, ó, quem é N? N é o número de ventres, só que agora não tem a possibilidade de você ter um ventre par. 2 lambda sobre 4, 4 lambda sobre 4, não existe. Agora, o ventre, ele sempre é um número ímpar. Então vai ser 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13 e por aí vai. Tá? Então, voltando para a imagem aqui,
Tente achar um jeito prático de você contar isso. Tá? Então aqui, ó, um ventre. Aqui, como é que você pode contar? Bom, você pode olhar assim, você pode subdividir em quartas partes, como está aqui, ó. Aqui é uma parte, até aqui é outra parte e aqui é o resto. Então você tem uma parte, duas partes, três partes. Aqui você tem um quarto, até aqui você tem um quarto, até aqui um quarto, até aqui um quarto, até aqui um quarto. Então, cada pedacinho aqui, ó, cada trecho, cada quarta parte, você vai contando. É um jeito. Ou você pode também pegar aqui. Isso é um ventre, certo? Aqui você não tem só um ventre. Mas como é que você pode contar isso aqui para ficar mais prático para você também? Você pode contar como se fosse a corda. Um ventre e meio. Aqui é meio. Aqui não chega a ter um ventre completo. Então, um ventre e meio vezes 2 dá quanto? 3. Aqui, ó. 1, 2 e meio. 2 e meio vezes 2 dá quanto? 5. Você escolhe qual é o melhor jeito de você analisar. Desde que você faça certo, não tem nenhum problema. É claro que aqui está escrito de uma forma para você achar o comprimento do tubo, L. Então, L é igual a N lambda sobre 4. Então, com o comprimento de onda, você consegue achar o comprimento do tubo. Mas você pode fazer aquilo que eu mostrei anteriormente, né? Se você passar o 4 para o outro lado multiplicando o L e o N dividindo, você vai ter isso aqui. Lambda é igual a 4L sobre N. Esse é um jeito mais prático de você ir direto e fazer o quê? Achar o comprimento de onda tendo o comprimento do tubo. Se o seu interesse foi esse, se a pergunta foi essa, você vai direto aqui. Qual é o comprimento de onda? Nesse tubo tal. Pronto, você vem aqui, bota aqui o comprimento do tubo, bota o valor do número de ventres e acabou, resolvido. E no caso da frequência, eu não vou nem fazer de novo, porque vai dar a mesma coisa, porque é igual. O que, que vai mudar no cálculo da frequência da corda para o tubo fechado de um lado? Aqui embaixo você não vai ter 2, mas vai ter o quê? 4. Ao invés de ser F igual a NV sobre 2L, vai ser F igual a NV sobre 4L. Então você não precisa saber tudo, basta você lembrar de um caso. Você não pode esquecer o quê? Especificamente, no caso do tubo fechado de um lado, N é um número ímpar. Não tem como ser um número par aqui. Só isso. Exemplo. Observe aqui esse tubo, que está aqui em laranja, e você sabe que ele tem 60 centímetros de comprimento. Então, é um tubo fechado de um lado e aberto do outro que tem 60 centímetros de comprimento. E ali nesse tubo, você gerou ali uma onda sonora ali com uma frequência de 440 Hz. Qual é o comprimento de onda lambda e qual é a velocidade do som no tubo? Então, no exercício anterior, a gente queria calcular qual era a frequência, lembra? A gente queria saber qual era o comprimento de onda lambda e a frequência f. Agora a gente quer saber qual é o comprimento de onda lambda, mas a gente quer saber qual é a velocidade do som. A frequência f a gente já tem, são 440 Hz. O que você tem que fazer? Primeiro, contar o número de ventres. Importante. Segundo, não pode dar um mole, um vacilo. Você está vendo aqui que são 60 centímetros de comprimento do tubo. Passa para metro. Então, 60 centímetros em metro é o quê? Cai uma casa. É 0,6, porque não chega nem a 1 metro, 60 centímetros, certo? Então, 0,6 metro. Então, esse tubo tem 0,6 metros. Então, não esqueça disso, tá? Bom, como é que você conta os ventres aqui? Depende de você. Você pode fazer, como eu falei, ó, 1/4, mais 1/4, 2/4, mais 1/4, 3/4. Então, eu tenho o quê? 3 ventres. 1, 2 e 3. 3 ventres. Ou você faz aquilo. Eu tenho uma barriguinha, mais meia barriguinha. Uma barriguinha e meia vezes 2 vai dar 3. Bom, agora que a gente já tem o comprimento do tubo em metro, 0,6 metro, e sabemos também que o número de ventres é 3, agora ficou tranquilo. Para achar o comprimento de onda é só usar aquela equação que você viu. Lambda é igual a 4L sobre N. 4 vezes o comprimento L, que é 0,6, dividido pelo número de ventres, que é 3. 4 vezes 0,6 dá 2,4. Dividido por 3 vai dar 0,8 metros. Então, isso quer dizer que você vai ter um comprimento de onda de 0,8 metros. Tá? E para achar a velocidade agora, você pode usar o jeito mais fácil. Como você já descobriu, já foi perguntado para você qual é o comprimento de onda, é só você fazer. V igual a lambda vezes F. Você sabe que F foi dado, são 440 Hz. E você sabe que você acabou de encontrar o quê? O comprimento de onda lambda. Então você tem 0,8. 0,8 vezes 440 vai dar 352 metros por segundo, que é a velocidade do som
no ar. Agora, ondas estacionárias em tubos abertos dos dois lados. Então, agora, você não vai ter aquela reflexão. Você não vai ter o tubo que é fechado de um lado e aberto do outro. Agora, ele é aberto dos dois. Observe aqui no primeiro harmônico como que é um pouquinho diferente essa imagem, mas que ela vai te resultar em uma coisa muito fácil. Note que como ele é aberto dos dois lados, não tem como você ter ali o quê? Uma reflexão. Então, aquela figura que você via de alguma coisa vindo formando um nó na ponta e voltando, não tem como acontecer mais, porque é aberto dos dois lados, não tem mais paredes, não tem mais limites ali. Então, você vai ter uma onda que faz isso. Ela vem, desce e vai embora. E a outra vem, desce e vai embora. Você vai ter um nó aqui no meio, mas não nas pontas. Então, você percebe a seguinte coisa. Observa por aqui. A onda está descendo, certo? Um quarto de onda. Depois ela está aqui, ó, descendo mais outro quarto de onda. Então você tem um quarto de onda com um quarto de onda. Então esse ventre, ele na verdade é um quarto de onda com um quarto de onda. Mas, cara, um quarto mais um quarto dá o quê? Dá meia onda. Você tem um quarto com quarto, dá metade. Então você tem meia onda. Então isso quer dizer que o primeiro harmônico, o som fundamental, ele é metade da onda, que é exatamente igual à corda. Mas se você olhar, não é coincidência. Olha o tubo e olha a corda. Olha como é que as imagens são muito parecidas. No tubo, como ele é aberto dos dois lados, a onda tem esse formato, certo? Mas ele tem um quarto de onda com um quarto de onda. A gente sabe que os dois juntos dão metade. Se você por acaso fizer o seguinte, ó, pega esse pedaço aqui e translada ele para cá. Pega esse pedaço, corta ele, ó, e cola ele aqui. O que que você vai ter? Você vai ter essa imagem aqui, ó. Tá vendo? Eu peguei esse pedaço, tirei daqui e coloquei à esquerda. Desse cara aqui. O que que você tem? Ele aqui juntando com o outro. Se você pegar o próximo harmônico, observa. Esse aqui é outro harmônico. Você vai ter aqui que a imagem faz o quê? Faz isso, primeiro harmônico, depois ele faz aqui o segundo. Ele é aberto dos dois lados. Você está vendo como é que termina de um lado do outro. Se você notar, eu posso pegar esse cara aqui no final, ó, tirar ele daqui e colocar ele aqui. O que ele vai fazer? Ele vai colar dessa forma, ó. E embaixo, se eu pegar esse cara aqui e colocar aqui, mesma coisa. Então, se você comparar essas imagens aqui do tubo que a gente pegou o finalzinho e jogou para a esquerda, e comparar com a corda, cara, é igual. Então, tanto faz, eu analiso o tubo praticamente da mesma forma que eu analiso a corda. Então, as equações vão ser as mesmas. Vai ser tudo igual. Tudo igual. Entendeu? Por quê? Justamente porque eles são muito parecidos. A diferença é que você tem uma parte que está ali, ó, deslocada, vamos dizer. Então veja aqui que quando você olha para o primeiro harmônico, som fundamental, é exatamente como você já viu na corda, muito parecido, mas você só vai olhar de forma levemente diferente. Observe, você já viu aqui. Você tem um quarto. Um quarto tem dois quartos. Então L é igual a 2 lambda sobre 4. Mas a gente não vai usar isso. A gente vai usar igual a corda para ficar mais fácil. Então observe que se você tem aqui um quarto e um quarto, os dois juntos vão dar o quê? Lambda sobre 2, metade da onda. Como é que você conta o número de ventres aqui? Você não vai contar porque você vai errar se você fizer isso. Um ventre, dois ventres. Não. Aqui não tem dois ventres. Esse com esse vai dar um ventre. Lembra que na figura deslocada, você se pegar esse cara aqui à direita e jogar ele para a esquerda, ó, ele vai formar exatamente um ventre igual na corda. Então, esse com esse, as pontas vão dar o quê? Um ventre. Então, você vai ter um lambda sobre 2. Se você olhar a figura de baixo, é a mesma coisa. Você não vai contar um, dois, três, tá errado. O do meio, sim, é um ventre bonitinho, uma barriga certinha aqui. Mas os da ponta são o quê? Um ventre só, igual em cima. Então, ó, um ventre, que são esses dois, mais o do meio vão dar dois ventres. Então, você pode colocar 2 lambda sobre 2. E embaixo, 1, 2, 3, 4, tá errado. O da ponta com o da ponta vai ser o quê? 1, 2, 3 ventres. Então, vai ser 3 lambda sobre 2. Ora, então você vai ter que, como você está analisando exatamente igual a corda, não tem nada para mudar aqui. Basicamente, você vai ter que L é igual a N lambda sobre 2 e F é igual a NV sobre 2L, onde N é o número de ventos que você vai contar. Não tem diferença nenhuma na corda. Desde que você conte o número de ventos certo, você vai fazer do mesmo jeito. Então, ó, exemplo. Você tem aqui um tubo que é aberto dos dois lados. Você tem aqui um harmônico que está mostrando que você tem um comprimento de onda de 2 metros,
Então, o comprimento da onda aqui são 2 metros, não confundir com o comprimento do tubo. Pergunta, qual é o comprimento do tubo L? Então, agora a pergunta mudou. Agora quer saber quem é o L, quem é o comprimento do tubo. Qual o tamanho desse tubo, se você fosse medir? E a frequência da onda, sabendo que a velocidade do som neste tubo são 330 metros por segundo. Então, a primeira coisa que você tem que fazer aqui é o quê? É basicamente contar os números de ventres. Eu tenho que saber quantos ventres eu tenho para saber qual é o N. O N é muito importante. Então, quem é o N? Observa aqui, ó. Lembra que não são dois ventres. O tubo aberto dos lados, esse vai dar um ventre só. Deslocando eles, ficam exatamente como o primeiro harmônico da corda. Então, aqui é um ventre só, primeiro harmônico. Então, N igual a 1. Para você achar o comprimento do tubo, é só você usar L é igual a N lambda sobre 2. Agora você não quer achar o lambda. Já tem ele. Como foi falado que o lambda, comprimento de onda, vale 6, e já sabe que o N vale 1, o primeiro harmônico, um ventre, então, ó, N é igual a 1 vezes 6 dividido por 2. Dá 6 dividido por 2, que dá 3 metros. Então, o tamanho do tubo, 3 metros. Para achar a frequência F, que é a pergunta agora, o que você vai fazer? Bom, você pode usar o jeito mais fácil. Você já tem o lambda mesmo? Não tem? Não vale 6? Então, V é igual a lambda vezes F. Então, você pode fazer o quê? Se você passar o lambda para o outro lado dividindo V, vai ficar F é igual a V sobre lambda. Então, você pode colocar a velocidade do som, que é 330, que foi dada, e o comprimento de onda também foi dado, que vale 6. 330 dividido por 6 vai dar quanto? 55 Hz. Então, 55 ciclos por segundo. Então é isso. Aqui termina o estudo das ondas estacionárias.